O pastor Eliseu me pediu para falar um pouquinho sobre essa questão de envolvimento de jovens, né, e vocacionados dentro da Bíblia e quem sabe na história. Então eu vou cobrir o Antigo Testamento, o Novo Testamento e 2000 de história da igreja, para chegar até hoje. Então vocês imaginam o desafio que vocês têm para me ouvir todo esse tempo aí. É muito interessante, Deus gosta de jovens, sabia? Por isso que Ele faz tantos assim, tem tantos aí envolvidos. E é interessante ver que já nas Escrituras, na Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, Deus está chamando, tem chamado jovens para servi-lo de diferentes formas. E olhando alguns personagens que vocês conhecem, eu queria só mencionar isso, né? Não vamos delongar muito aqui porque fica meio pesado. Mas se vocês olharem alguns daqueles que vocês conhecem do Antigo Testamento, por exemplo, José, do Egito, Daniel, Esther. Se eu pego esses três primeiro, o que caracteriza esses três jovens? É verdade que, quem sabe, já estavam caminhando, né, para um tipo de profissão, um tipo de envolvimento na sociedade, mas esses três são levados meio à força para povos inimigos, na verdade, diferentes formas. José, que acaba sendo vendido para o Egito, vocês lembram? Daniel, que é levado para a Babilônia, a Esther, que vai acabar também entre povos inimigos. Mas, apesar disso, Deus tem um plano com a vida deles e os usa dentro daquele contexto. Eles são três exemplos de jovens no Antigo Testamento que têm uma visão de reino de Deus, que independente da circunstância, da situação, eles estão a fim de servir a Deus através daquilo que eles são, sendo honestos, sendo naturalmente sinceros, em relação inclusive à sua fé em Deus. Eles mostram uma moralidade, uma ética do reino impressionante, não é verdade? Naquilo que estão, apesar das ameaças, das dificuldades, eles estão ali. E os três tornam-se bênção, né? José, de escravo, ele vai se tornar o ministro de finanças, né? A administração toda do Egito fica sobre ele. Grande bênção para aquele povo, também para o seu próprio povo, pelo menos durante os primeiros anos, até eles depois se tornarem escravos. Daniel, mesma coisa, junto com os seus amigos. Apesar da adversidade, né, eles estão ali, levantando a bandeira da sua fé em Deus. E mesmo correndo riscos, eles estão ali para abençoar. A Esther, mesma coisa. Uma outra categoria de jovens que nós vemos, ou pelo menos pessoas um pouco mais jovens, que nós vemos inclusive na transição de liderança, é Josué, que é treinado por Moisés. Nós não sabemos exatamente a idade dele quando ele é convocado por Moisés, mas durante todos aqueles anos, na caminhada, inclusive no deserto, preparado para assumir a liderança, né? A mesma coisa com Samuel, chega muito menino lá no templo, e através do profeta Eli, o sacerdote, ele é treinado e vai se tornar um profeta dos mais importantes do Antigo Testamento. Davi, mesma coisa, alguém que Deus já tinha escolhido, vem muito jovem ali, para mais tarde então assumir o reinado. Eliseu, treinado por Elias, e assim por diante. Esses é uma categoria um pouco diferente, que se tornam, podemos dizer, ministros, pastores, missionários, profetas, né? Eles vão se envolver diretamente com a palavra de Deus, a palavra profética, vão escrever livros, vão anunciar a vontade de Deus. Mas na verdade as duas categorias que nós temos aqui de pessoas, são pessoas comprometidas. E já nos dá uma dica
de como Deus pode trabalhar com você e comigo. Alguns de nós seremos chamados para um ministério, mas quem sabe de tempo integral, como pastores, pastoras, como missionários, missionárias, professores de Bíblia, quem sabe evangelistas e assim por diante, né? E vamos ter um treinamento, e vamos precisar ter esse treinamento para nos dedicar da melhor forma possível para servir a Deus dessa forma. Outros, ou por vontade própria, ou pelas circunstâncias, vão estar envolvidos na sociedade de uma outra forma, assumindo, quem sabe, papéis que a gente, quem sabe, nem pensa que poderia assumir, né? Mas quem sabe papéis de liderança na sociedade, de forte influência, nas universidades, nas escolas, no comércio, na indústria, na administração pública, na política e assim por diante. E Deus então, contando também com essas pessoas, para que a sociedade seja abençoada. E a gente podia falar muito mais sobre isso, mas eu acho interessante que já no Antigo Testamento nós temos essas diferentes categorias, e nós podemos mencionar outros naturalmente. Por quê? Tudo é uma questão do reino de Deus, né? Tudo é uma questão de ser enviado como igreja, como servo de Deus, como discípulo de Jesus Cristo, para dentro da sociedade e para o mundo afora. E as duas perspectivas são tremendamente importantes. Então nós temos a localidade já no Antigo Testamento. Deus é um Deus com uma visão global, né? Diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias, todos os povos, as nações na terra. É uma visão global que Deus tem. Ao mesmo tempo Ele está chamando pessoas para agirem, para fazerem diferença localmente. Então é uma tarefa que pode ser local, pode ser global, e a gente precisa manter essas duas perspectivas ao mesmo tempo. Esse que nós mencionamos do Antigo Testamento seria uma bênção tanto em casa como também foram em outros lugares. Se olhamos o Novo Testamento, na verdade continua a mesma perspectiva, só que o Novo Testamento dá um foco mais forte naturalmente na igreja, na expansão da igreja, com o ministério de Jesus, o chamado dos discípulos, que também eram jovens, né? Sabemos que Pedro era casado, né? E ele seguiu a Jesus para se livrar da sogra lá em casa. Não, ele seguiu a Jesus porque sentiu o chamado, né? Realmente de ir. Mas ele tinha família, e certamente voltou à família, e a família se envolveu depois. É possível que Mateus também, Levi, né, tenha tido família, não sabemos. Mas eram jovens, alguns bem jovens, que Jesus chamou, convocou, eles seguiram e se tornaram não só os discípulos, mas os apóstolos depois. Mas nós temos também uma segunda geração de jovens no Novo Testamento. E quem sabe você já estava pensando neles, né? Timóteo. O que caracterizava Timóteo? Bom, quando Paulo passou ali em Listra, descobriu que ali tinha um rapaz que dava um bom testemunho na igreja local, né? Tinha sido bem treinado por sua mãe, por sua avó, e Paulo disse: olha, Timóteo, você me acompanha agora, né, nas viagens missionárias, segunda, terceira viagem missionária, porque Deus tem te chamado para um ministério. E mais tarde Timóteo vai ser pastor da igreja em Éfeso, e não sabemos muito o que aconteceu depois. Nós temos Tito, é outro desses que também acompanha. Nós temos Lucas. Lucas, qual era a profissão dele? Médico, né? Parece que ele nunca foi pastor de igreja, mas ele teve a sua importância, certamente como médico, por onde eles passavam.
Paulo orava pelos enfermos e Lucas dava o remédio, né? E a boa combinação aí da ciência e da fé estava resolvendo certamente muitos casos. Temos poucas informações sobre isso. Mas Lucas também tem um treinamento acadêmico. E ele vai escrever um dos evangelhos e vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, usando o talento, o preparo que Lucas teve, mesmo não sendo pastor de igreja, mas sendo uma bênção onde ele está. E nós temos outros assim que faz parte dessa segunda geração, alguns deles convocados diretamente para o ministério pastoral, missionário, fazendo parte da equipe missionária de Paulo, certamente de Pedro também levou gente, né, consigo, os outros apóstolos, e outros mais envolvidos dentro da própria sociedade. Eu gosto de João Marcos. Vocês já ouviram pregação sobre João Marcos, né? Um rapaz novo, filho da irmã Maria lá de Jerusalém, onde o pessoal se reunia quando estava lá em Jerusalém, né? Ainda na época de Jesus. E João Marcos, que era parente de Barnabé, sobrinho, primo, ele é convocado para acompanhar Paulo e Barnabé. Vocês lembram disso, né? Passam umas viagens e tal, e certamente não era fácil acompanhar Paulo e Barnabé. Bate aquela saudade tremenda de João Marcos. Ele quer voltar para casa, adolescente ainda, né? A comidinha da mamãe. Inclusive o Paulo não fazia a cama dele, ele tinha que mesmo fazer, né? Tinha que lavar a sua roupa, não sei. Mas João Marcos desiste. E aquilo inclusive depois fica um pouco difícil, mas Barnabé leva João Marcos consigo, numa segunda equipe, e Paulo pega Silas e vai para outro lado. Eu acho que João Marcos acompanhou Pedro mais tarde. Não temos uma evidência clara disso, mas o Evangelho de Marcos, a bênção de João Marcos, foi escrever o Evangelho e em grande parte reflete o apóstolo Pedro. Então é muito interessante ver como Deus estava usando, né, os líderes, também falando diretamente através do seu Espírito, convocando jovens dentro da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. A estrutura que havia na época era de equipes, né? Era um sistema que já os judeus usavam, né? E era viagens que se fazia, quem sabe acompanhando um mestre, um rabino, ou, né, uma iniciativa assim. Essa foi a primeira estrutura missionária, e jovens foram convocados para isso. Eu acho muito interessante essa clara estratégia de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de dar continuidade à obra. E vocês têm aquele texto famoso de 2 Timóteo 2:2, não é verdade? Que a gente chama de um versículo mor do discipulado, onde Paulo escreve para Timóteo e diz: aquilo que você ouviu de mim, aquilo você transmite para homens fiéis e idôneos, né, a próxima geração, para eles poderem ensinar a outros. Uma sequência aqui, né? O envolvimento o tempo todo de novas gerações. E não mudou, por isso que vocês estão aqui. Porque vocês são a geração de hoje e também dos próximos anos aí, com uma tarefa de fazer diferença onde vocês estão, assim como eles fizeram, e também, e preparando uma geração futura, que vai dar continuidade a essa obra. Se a gente vai cobrir rapidamente 2 anos de história de missões, podemos dizer que as estruturas mudaram. A igreja teve os seus altos e baixos, teve época que não teve muito trabalho missionário, teve época que a igreja se comprometeu com o Estado romano, perdeu em grande parte a sua força espiritual,
Mas, paralelamente, havia outros movimentos. Um desses movimentos foi o movimento monástico, dos mosteiros, que não é invenção dos católicos, não, né? Esses movimentos que eram movimentos missionários, havia tanto naquilo que mais tarde foi a Igreja Católica Romana, mas também de outros movimentos cristãos na época, com a intenção de levar o Evangelho para novos lugares, inclusive com uma visão bastante completa, tanto ajudando as pessoas na agricultura, desenvolver a indústria, desenvolver, né, a sociedade, como também conhecer a palavra de Deus. Nos últimos 200, 300 anos, surgiram as sociedades missionárias, as agências missionárias, as denominações que começaram a montar uma estrutura de envio de missionários, inclusive então convidando jovens para saírem e ir para novos lugares. Inicialmente a coisa era um pouco mais formal, era mais ligado, quem sabe, às estruturas das igrejas, a própria estrutura mais de colonização, né? Obrigado. Não, mas vai direto assim, não tem problema não. Isso aqui, 20 minutos dá. E a ideia era muitas vezes, quem sabe, aproveitar as rotas de colonização. Por isso nós temos um movimento muito forte da Inglaterra, da Alemanha, da Holanda, também nos países católicos, naturalmente, que foram os que chegaram aqui na América Latina. Eram movimentos que eram muito a partir dessa ideia. Mas surge, no fim do século XVIII, o movimento, podemos chamar de evangélico de missões, que já é muito mais em cima de um voluntariado, pessoas convocadas, vocacionadas por Deus, não para levar a bandeira do seu país, né, para uma colônia e ali estabelecer uma igreja estatal, quem sabe uma igreja do Estado, mas com essa intenção de ganhar o que se dizia almas para Jesus. E aqui nós temos o movimento missionário batista, que foi um dos primeiros, né, com Guilherme Carey, né, William Carey, 1792. E é uma nova fase, da qual, de certa forma, nós continuamos envolvidos. A ideia de chegar aos povos que ainda não conheciam, independente se tinha ligação colonial ou não, né? Surge um tipo de missão que é muito interessante, que chama-se missões de fé. Essas missões de fé, e um dos famosos que vocês podem ler biografias aí, foi o Hudson Taylor, que vai para a China. William Carey tinha ido para a Índia. Hudson Taylor vai para a China. E ele começa um tipo de missão onde realmente a ideia era ir para ficar a vida toda. Era uma ideia sacrificial. As pessoas iam só com passagem de ida, assim por dizer, né? Não sabendo se ia voltar, e vivendo pela fé. Já não com uma estrutura de um governo inglês, holandês, ou mesmo sueco por detrás de si, mas através principalmente de igrejas locais, também membros, indivíduos que estavam apoiando esse tipo de missão. E sabe que a missão de Hudson Taylor para o interior da China é ainda uma missão que existe. Hoje ela tem a sede em Singapura, é um chinês que é o diretor, chama-se Patrick Fung, grande amigo, que continua dando, né, essa mesma ênfase missionária, principalmente para a China, para o Sudeste Asiático, mas também para a Ásia Central.
E é nesse movimento que nós entramos, como Igreja Batista Independente. É dentro desse espírito que os primeiros missionários vêm para o Brasil. Verdade, dando em parte uma cobertura para os colonos suecos, alemães, russos, poloneses que tinham ido para o Rio Grande do Sul e para a Argentina, mas também com essa visão de ir para estabelecer igrejas. Esse é o nosso DNA como batistas independentes. Missões que não, em primeiro lugar, estão dependendo de governos, de verbas, nesse sentido, mas das igrejas locais apoiando o trabalho missionário. Então surgiu uma nova estrutura para engajar jovens casais, jovens solteiros. E é interessante, se a gente olha a história, que chegou momentos em que 2/3 dos missionários no campo, principalmente durante o grande século missionário, até o começo do século XX, mas também mais recentemente, a maioria eram mulheres. As irmãs tiveram uma importância fantástica, tremenda para a expansão do Evangelho. É uma pena que quando você lê um livro de história de missões, você vai encontrar quase só homens barbudos, Mas a grande força missionária era uma força feminina. E ainda hoje é assim. Quem sabe porque as irmãs, as moças, são mais sensíveis, quem sabe ao próprio chamado de Deus, eu não sei. Quem sabe porque elas alcançam famílias de uma forma, não são tão formais e não tem tanta preocupação em estruturas denominacionais e outras coisas assim, não sei, estou chutando um pouco aqui, com certas evidências históricas naturalmente, mas um grande movimento. O que tem acontecido nos últimos anos é que esse movimento, então, que eu falei um pouco hoje de manhã, tem sido mais e mais forte a partir de países que foram campos de missão. Nós tivemos uma conferência muito importante aqui no Brasil, em 1987, chamado Comiban, Congresso Missionário Ibero-Americano. O movimento missionário brasileiro já existia, como denominação já estávamos envolvidos, já tínhamos missionários no Paraguai, já tínhamos missionários no Peru, inclusive o pastor Quilesdan e a pastora Neide, daqui de Brasília, indo para Lima, no Peru. Já tínhamos também o começo de um trabalho em Portugal, já tínhamos inclusive o casal Taborda e Leda trabalhando em Angola, Mas 87 foi uma conferência a nível continental que mexeu muito conosco. E sabe qual era o lema? Era de campo missionário para força missionária. Tínhamos sido receptores até esse momento. Agora nós queríamos começar a enviar missionários. E olha, hoje, como igreja brasileira, nós enviamos 15 vezes mais gente para fora do que recebemos como missionários no Brasil. Nem um glória a Deus? Vocês estão dormindo já, não? É impressionante. Inclusive como missão sueca, agora só sobraram um casal de aposentados que ainda estão tentando fazer alguma coisa por aí, mas temos muitos missionários trabalhando fora aí, graças a Deus por isso. Então é um movimento muito interessante. Outra coisa que tem acontecido nos últimos anos é que tem surgido mais possibilidades de dar uma contribuição de curto prazo. E nós temos visto surgir missões, agências, oportunidades, e nós queremos falar um pouquinho mais sobre isso essa tarde,
oportunidades práticas para fazer um trabalho, quem sabe por 2 meses, 6 meses. O que a gente define como curto prazo depende um pouco. Pode ser uma viagem de férias, né? Mas normalmente a gente fala aí de 3 a 6 meses, quem sabe, de envolvimento. E chegaram para o Brasil algumas agências que têm nos ajudado com isso. Uma delas é a Operação Mobilização, OM. A OM foi fundada por George Verwer, um norte-americano que sentiu o chamado de Deus para evangelizar e começou a envolver jovens. E hoje a Operação Mobilização, OM, está em muitos países do mundo todo. E George Verwer, com 83 anos de idade, ele continua ativo. Eu encontrei ele há pouco tempo atrás, ele me deu essa caneta aqui, inclusive. Ainda envolvido. Os navios, acho que vocês ouviram falar, Logos 2. E hoje existe um navio chamado Logos Hope, né? Logos é palavra, né? Verbo. Hope, esperança. Esperança na palavra. Que está indo por aí e eles estão recrutando. Se vocês entrarem na página da OM, eles têm a sede em São José dos Campos, vocês podem ver ali o Márcio Lugão, que é o diretor, anunciando vagas, possibilidades de estar se envolvendo a curto prazo em alguma coisa assim. Nós temos a Jocum, que alguns de vocês conhecem, começou lá em Belo Horizonte, né? Também um movimento a nível mundial, também tem envolvido muita gente, tem bases em vários lugares no Brasil, e um excelente curso, inclusive de evangelismo, até de um certo aprofundamento bíblico, e ali também existem possibilidades em relação a isso. E nós temos outros, eu vou mencionar outros depois, mas o que eu queria dar como exemplo para vocês é essa questão de um envolvimento para testar missões. Eu acho que quando o apóstolo Paulo estava convidando João Marcos, mais tarde Timóteo, ele não sabia bem, quem sabe quando Epafrodito chegou para ajudar Paulo lá em Roma, não sabia bem qual seria o futuro desses jovens, mas deu uma experiência para eles. E é uma coisa muito positiva nesses últimos anos, que nós temos visto que muitas vezes isso tem sido o caminho para um envolvimento de mais tempo, né? Então, quem sabe você termina o seu estudo, quer tirar um ano de férias, né? Quer dar um ano para Jesus, participar de uma equipe da MOB, quem sabe fazer outras coisas em relação ao trabalho missionário, visitar alguém e dar um tempo assim, quem sabe para testar um chamado. Porque depois, para sair ao campo missionário mesmo, a longo prazo, aí você vai precisar de um treinamento mais profundo em relação a isso. Para isso temos os nossos seminários, para isso temos os nossos cursos de missões. Já falamos sobre a importância de ter um preparo profissional, ter de alguma forma algo que até facilita para entrar em muitos lugares. Mas eu vou parar aqui, Eliseu, porque eu acho que o que nós vemos nas Escrituras, né, nos exemplos bíblicos, o que nós vemos na história da igreja, é que Deus sempre se interessou em convocar, em chamar os jovens. Quer dizer, desde o começo, de alguma forma, está se envolvendo com o reino de Deus. Às vezes, para um ministério, né? Um ministério pastoral, um ministério evangelístico, um ministério de ensino da palavra de Deus, um ministério missionário. Mas, quem sabe, na maioria dos casos, para se envolver na sociedade, ajudar a divulgar o conhecimento acerca do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo,
aquele evangelho completo que trata do ser humano como um todo, na sociedade onde nós estamos. Eu acho que muitas vezes nós temos nos mantido dentro das quatro paredes, um louvor gostoso, uma comunhão gostosa, né? E parece que não sentimos, quem sabe certamente não a mesma facilidade, quem sabe nem a mesma coragem de ser aquela luz no meio da sociedade onde nós estamos. E sabe, uma palavra bem séria que eu queria deixar como desafio para vocês. Infelizmente, não é assim que onde a igreja de Jesus Cristo é maior, que ela tenha a maior influência na sociedade. Não é só o nosso caso aqui no Brasil. Eu noto isso em outros lugares também. A igreja cresceu, o sul da África, muito claro exemplo disso também. Deus tem abençoado de uma forma fantástica. As igrejas estão cheias de gente louvando a Deus, mas dentro da sociedade ainda existe muita escuridão. Injustiças, discriminação, pessoas sofrendo de tudo que é jeito, sem esperança, corrupção, pouca gente se envolvendo na política de uma forma positiva, realmente sendo agentes do reino, nos diferentes níveis de administração e de governo. Pouca gente das igrejas se envolvendo na área da educação. Como é que pode, num país onde a maioria é cristã, a escola ensinar que a evolução é o correto? Como é que pode, num país, numa sociedade onde a igreja é tão forte, ainda existir a ideia de que certas pessoas são inferiores, havendo discriminação de grupos étnicos, de refugiados, das nossas tribos indígenas. O pastor Paulo Felipe falou aqui que estamos trabalhando com os sertanejos, com indígenas, quilombolas. Quanta discriminação. E aqui estamos nós como igreja do Senhor. Então é um desafio. Pense nessa possibilidade de ser um missionário, de ser um pastor. Se Deus está te chamando para isso, né, vá em frente. E nós queremos te apoiar em todos os momentos. Mas se Deus está te chamando para uma função dentro da sociedade, veja isso também como o seu campo missionário. Vocês já pensaram se daqui a alguns anos a gente pode dizer: essa geração de jovens fez aquilo que nós fracassamos? Eles conseguiram mudar essa sociedade. Seria bonito, né? Eu acho que Deus quer isso. E não é que nós, que já somos jovens há mais tempo, estamos aqui, né, jogando para cima de vocês agora. Mas eu acho que é um tempo que Deus quer agir, quer usar você. Não é por acaso que você está aqui. E se nós olhamos então a história, vemos como Deus tem envolvido pessoas que têm feito diferença. Quem podia imaginar que o escravo José ia até aquela posição no Egito? Não é verdade? Quem podia imaginar que Daniel, aquele rapaz, ia ter uma posição tão importante dentro da Babilônia? E assim por diante.